ele é um modelo de linguagem. O modelo por trás do ChatGPT, ele é um modelo de linguagem. E ele é um modelo de linguagem do tipo que tenta prever qual vai ser a próxima palavra que vai ser gerada no modelo. No caso, ele é um modelo gerador. Modelos de linguagem, eles têm uma longa história na computação, nem é minha área de especialidade, mas desde a década de 50, as pessoas começavam a estudar modelos de linguagem. Inicialmente começaram com modelos estatísticos, modelo que tentava ver a frequência, quem já ouviu falar de cadeia de Markov. Então, os primeiros modelos eram baseados na cadeia de Markov, que você tinha palavras e relação entre eles, uma probabilidade de você pular de uma para outra. Depois começaram a surgir modelos baseados em aprendizagem de máquina, mais com enfoque mais estatístico, tentando encontrar padrões, tentar prever qual que é a próxima palavra. E mais recentemente, aí, nos 10, 12 anos atrás, começaram a surgir os modelos baseados em redes neurais profundas, que são modelos que fazem uso de duas coisas principalmente. Primeiro, a capacidade de processamento, que aumentou muito aqui nos últimos anos, principalmente com as placas gráficas, né? Quem gosta de jogar aí, aquelas mesmas placas de jogar, ajudam a impulsionar os modelos de linguagem natural. E segundo, a grande quantidade de informação que a gente tem disponível de maneira livre e gratuita na internet. Wikipedia, site de notícia, e por aí vai. Então, e aí, redes neurais está tendo um grande boom, um grande ressurgimento para fazer várias tarefas, e uma delas foi alguns mecanismos que permitiram usar essas redes dentro de modelos de linguagem. Então, se você numa análise mais fria, o ChatGPT nada mais é do que um modelo que tenta prever qual que é a próxima palavra. E com base na próxima palavra que ele preveu, ele tenta prever a próxima. E depois a próxima e a próxima. E ele faz isso levando em consideração aquela entrada que a gente coloca e as palavras que ele já gerou. Então, ele tenta calcular essa probabilidadezinha aqui, probabilidade da próxima palavra, dadas as palavras que a gente já disse. E como que ele funciona? Qual que é a mágica por trás? Eu não vou entrar aqui na matemática pesada por trás, mas basicamente é álgebra linear, multiplicação de matrizes, e alguns recursos para você fazer processamento paralelo. E para ele poder funcionar, foi necessário resolver 3 grandes problemas da linguística. A semântica, como é que o computador entende as palavras? Do ponto de vista computacional, as palavras são simplesmente símbolos. Então, por exemplo, manga pode ser tanto manga camisa, quanto manga fruta, quanto tem outros significados para manga. Então, como é que a gente consegue criar mecanismos computacionais para diferenciar manga, fruta, de manga camisa? A segunda coisa é como que a gente codifica a ordem das palavras. Na linguagem, a ordem importa. Se eu falar o cachorro mordeu o carteiro, é diferente de eu falar o carteiro mordeu o cachorro. Parou. Alô? É a pilha. Acho que acabou a pilha. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, a pilha desse não acabou. Ainda. Então, o carteiro mordeu o cachorro é diferente do cachorro mordeu o carteiro. Então, a ordem das palavras é importante. E o terceiro é como que a gente define a relação entre as palavras. Como é que eu sei que, por exemplo, quando lá no colégio a gente aprendeu a fazer análise sintática, o que é verbo, o que é predicado, como é que o verbo está relacionado com o predicado. Então, o grande truque foi encontrar mecanismos para a gente representar e codificar isso computacionalmente. O primeiro deles, então, esses 3 aqui, ó. Eu vou tentar passar a intuição por trás desses 3, semântica, posicionamento e como é que a gente faz a relação entre as palavras. A ideia da semântica, ela surgiu em um artigo, a ideia de capturar, essa ideia, né, a ideia por trás do ChatGPT, teve várias abordagens anteriores, tentar usar dicionários, tentar usar
lista de tabelas, tem várias abordagens que surgiram. Mas aqui tem por trás do ChatGPT é uma baseada em redes neurais que, de certa maneira, é como se a gente construísse um mapa de palavras. Então, eu vou tentar construir uma rede neural aqui. É uma rede neural simples, uma rede neural que existe desde a década de 70, final da década de 70, para a década de 80, que a gente tenta, dado uma palavra aqui, tentar relacionar com palavras que estão do outro lado. E ele faz isso olhando uma sequência. Então, se eu colocar aqui a palavra, por exemplo, machine learning algorithms, ele tenta dizer, se eu tenho essas 3 palavras juntas, a probabilidade delas ocorrerem deve ser de alguma maneira reforçada. E à medida que o algoritmo vai aprendendo, ele vai mapeando palavras parecidas para regiões parecidas no espaço. Tem uma matemática por trás, mas a ideia por trás é essa daí. E o que o Mikolov... Acabou a pilha de novo. Alô? Revezamento de microfone. Está funcionando. Meu papel é ligar. O problema deve ser contato, hein? Pode ser. E o que foi... o grande truque por trás disso é que o cara que propôs essa técnica, ele conseguiu mapear que palavras com sentido parecido ficavam numa região parecida, tinha relações parecidas. Tem um exemplo famoso, assim, do homem, o rei está para o homem, assim como a rainha está para a mulher. Então, se você dado o rei, homem, rainha, ele conseguia prever mulher, ou alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, por exemplo, então, o rei está para o homem, como rainha está para a mulher. Do mesmo jeito aqui, pai está para menino e para filho, assim como mãe está para menina e para filha. Devagar está para lento e para lentíssimo. Então, se eu tenho a palavra, o verbo devagar, eu quero passar para o substantivo lento, né? Então, eu ando nessa direção aqui. Se eu quero passar para lentíssimo, eu ando nessa direção aqui. E é uma coisa parecida passar de pequeno para menor, para mínimo. A maneira como eu faço isso é parecida. E a gente consegue fazer isso usando álgebra linear. Quem é da matemática aí, é uma operação de vetores. Vetor. É isso mesmo. Você vai lá... Vetores. Vetores. Alô? Vocês ouviram os vetores? Então, vetores neles. Eu já ficaria com os dois. Você vai lá e faz as continhas, literalmente usando a álgebra vetorial, a álgebra linear, operações vetoriais, e consegue calcular. A segunda coisa, que é o segredo, é como que a gente codifica a ordem entre as palavras. Então, como eu disse lá no comecinho, né? Eu vi o cachorro do meu vizinho mordendo o carteiro é diferente de eu vi o carteiro do meu vizinho mordendo o cachorro. A ordem das palavras é diferente. A ordem das palavras altera o significado. E aqui, de novo, é usado um recurso que é uma transformação de base em álgebra linear. Mas eu acho que a melhor analogia para a gente entender, imagina que eu tenho um robô que vai fazer uma receita. E a gente quer colocar os elementos para esse robô fazer a receita em uma ordem específica. Só que esse robô é fixo, ele não pode andar. Então, o que eu tenho... e por que ser fixo é importante? Porque, no caso do robô... revezamento de microfone. No caso do robô, ele só consegue encontrar as palavras que estão ao alcance do braço robótico dele, né? E aqui a gente quer ter uma representação cujo comprimento não altera as operações de álgebra linear. A gente quer que todas as palavras tenham essa codificação tenha um comprimento fixo. Então é como se a gente colocasse os elementos aqui em um círculo e a gente usa a função de seno e cosseno. A gente consegue representar as palavras com seno e cosseno. Qualquer posição no círculo usando seno e cosseno. Alguém tem pilha aí? Eu não... vocês estão ouvindo agora, né? É impressionante, cara. Então a gente consegue usar senos e cossenos para representar qualquer ponto no vetor. A diferença aqui é que a gente tem várias dimensões, 300 dimensões, 500 dimensões. Então a gente usa uma família de senos e cossenos. Mas a ideia é essa. Daí a gente
pega aquela representação, aquele vetor de palavras, soma com o vetor de posição. Para calcular essa representação semântica posição. Também aqui é uma operação de álgebra linear, soma de matrizes. E a terceira coisa dá para ouvir sem? A terceira coisa é um mecanismo de atenção. O mecanismo de atenção, imagina que a gente quer que vocês estão lendo um artigo, um documento, e vocês querem, de alguma maneira, marcar as palavras que estão correlacionadas. Então você usa lá um conjuntinho de, sei lá, canetinhas, por exemplo, para dizer, ó, a palavra tal está relacionada com a palavra tal e você usa a cor amarela. E aí a cor vermelha para fazer outra coisa e coisa do tipo. Então, qual que é o mecanismo computacional para fazer isso? Tentar encontrar palavras parecidas, fazer com que palavras parecidas tenham uma ligação. Então, a gente, dado uma frase, né, a gente quer tentar relacionar, correlacionar as palavras de acordo com essa importância relativa delas. Como que elas conversam entre si dentro da frase. E para fazer isso, de novo, é uma terceira operaçãozinha usando a álgebra linear. A gente calcula 3 matrizes agora. A matriz K, a matriz V e a matriz Q. Como é que e depois, com essas 3 matrizes, a gente calcula essa formulazinha aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que a gente faz é o seguinte. A gente pega a frase, transforma para um vetor, para os vetores. Gruda esses vetores em uma matriz. Então, a gente tem uma matriz que representa a frase. E aí usa aquele esquema de posição para colocar a ordem. Então, essa é a entrada. Então, essa aqui é a nossa matriz Q, a primeira matrizinha aqui. É a matriz de query. Essa matriz é que a gente calcula quando escreve um prompt lá no ChatGPT. Então, ele pega aquelas palavras, faz o parser, converte para essa matriz numérica. Feito isso, ele vai pegar a matriz e multiplicar pela transposta dela. Transposta da matriz, você pega o que é coluna vira linha, o que é linha vira coluna. Então, é como se eu estivesse calculando uma matriz de correlação entre as palavras, entre esses vetores que representam palavras. Quem já fez IPE aí deve lembrar o que é a correlação entre variáveis. Depois disso, tem algumas operações matemáticas, eu normalizo, aplico uma função softmax para ser probabilidades, para ficar para a soma de cada linha da entre 0 e 1. E aí eu calculei esse lado aqui da equação e multiplico de novo pela matriz de entrada para ter essa matriz de saída aqui. Então, essa matriz aqui, ela vai ter vários valores perto de 0 e vários valores perto de 1. O 1 representa relacionamento entre as palavras. E o 0 quer dizer que aquelas palavras têm um relacionamento baixo. Então, essa matriz é a que a gente usa como de entrada para o ChatGPT, quando a gente digita lá no prompt. Então, aí tem outro detalhe técnico aqui, que eu não faz. Então, a gente usou isso daqui para calcular essa matriz aqui. E aqui, essa matriz a gente passa para esse outro lado, que vai tentar prever qual que é a próxima palavra. E aqui, de novo, é uma outra rede neural que a gente conhece desde a década de 70, 80. A diferença é que ela é muito grande. Se a gente tem, sei lá, 100 mil palavras, a gente tem 100 mil possíveis valores que eu quero prever, probabilidades que eu quero prever. Aí tem alguns truques matemáticos para você conseguir fazer isso de maneira eficiente. Mas o que ele faz é, pega essa entrada, calcula a probabilidade para 100 mil palavras, pega a que tem a mais provável. Essa vai ser a primeira palavra que ele vai gerar. Retroalimenta o modelo, recalcula, faz a predição da próxima. Faz a predição da próxima. E assim por diante. Por isso que quando eu perguntei para vocês qual que é a palavra que vocês pensam, um animal começa com a letra M, eu sabia que a grande maioria de vocês ia responder macaco, porque tem vários estudos estatísticos que dizem que macaco é a primeira palavra que vem na mente quando faz essa pergunta. Mas se eu pergunto para vocês qual que é o animal que carrega o filhote na bolsa, que começa com C e que vive na Austrália, a grande maioria de vocês vai pensar em canguru.
Tem outros marsupiais lá, mas a maioria vai ter pensado em canguru. Por isso que quando a gente dá o chat GPT lá e a gente vai enriquecendo a nossa query, a nossa consulta, colocando mais contexto, ele consegue identificar dentro daquele monte de cálculo matemático que ele faz, o significado, entre aspas, das palavras. É lógico que isso não é perfeito, é lógico que isso depende de um monte de coisa, e é lógico que o pessoal que fez a OpenAI lá tem vários segredos que eles não contam, mas esse é o modelo básico por trás. E que a gente consegue codificar aqui uma versão simplificada, em, sei lá, meia hora de código a gente consegue chegar nesse modelinho. Um outro truque que eles fizeram, isso já era mais ou menos conhecido há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Mas o outro truque que eles fizeram para dar um boost no desempenho foi fazer com que o modelo conseguisse responder o usuário. O exemplo aqui não ficou muito bom, mas se eu desse uma instrução para ele, se eu colocasse alguma pergunta para vários desses modelos, existem vários, não existe só o chat GPT, sim, existem vários deles. Mas se eu colocasse, por exemplo, explique o funcionamento do algoritmo Bubble Sort, aqui no caso do exemplo, ou explique o funcionamento de qualquer coisa. Muitos desses modelos davam como resposta explique o funcionamento de uma outra coisa, quer dizer, não conseguia responder o que estava sendo pedido. Porque os cálculos que ele faziam, isso aqui era coerente com a matemática que estava por trás ali. Então, era uma frase logicamente correta dentro do contexto, mas que não estava cumprindo o pedido que você tinha dado, né? A ordem que você tinha dado. Então, eles otimizaram isso para funcionar como um chatbot. Então, eles pegaram, por exemplo, como entrada os posts do Reddit ou desses sites que você faz uma pergunta e a comunidade faz respostas, e usaram para treinar esses modelos. E o modelo conseguiu aprender, depois de várias tentativas, várias matemáticas por trás, a responder, fazer um esquema de perguntas e respostas. Então, esse aqui é a matemática, o truque que possibilitou que o chat GPT tivesse esse desempenho assombroso, assim, que assombrou bastante gente quando ele foi lançado. Porque além de ter esse modelo de linguagem, eles ajustaram, fizeram um fine-tuning, que a gente chama, o ajuste fino, para ele conseguir interagir com esse esquema de pergunta e resposta. E aí o esquema eu tenho pergunta, resposta, e aí a próxima coisa vai ser pergunta, então o que era a resposta anterior entra como parte da pergunta e assim por diante. Aí a gente chega na pergunta aqui, que é o tema do seminário. O chat GPT é inteligente? Bom, como vocês viram aqui, não tem nenhum segredo por trás. É um grande conjunto de operações, é um grande projeto de engenharia, é um projeto muito bem feito, muito bem executado. Assim, é de tirar o chapéu que os caras conseguiram fazer, porque não é fácil juntar bases de dados dispersas ao redor do mundo, colocar todas essas peças de maneira conjunta, conseguir treinar esse modelo. Para você ter uma ideia, eles gastaram, parece que, vários milhões de dólares de hora máquina para conseguir treinar o modelo. Então, é um trabalho de engenharia tremendo, mas a gente tem que ter, para usar ele, não precisa entender como ele é, mas eu quis trazer um pouquinho do entendimento de como ele é, para desmistificar um pouco. Foi aqui a proposta, né? E o termo inteligente, só para fechar aqui, tem mais 2 slides, para poder passar a palavra para os colegas. O termo inteligente, às vezes, ele pode ser um pouco difícil de ser contextualizado. Quando a gente fala que alguma coisa é inteligente, geralmente a gente tenta associar com a inteligência humana, né? Mas nesse contexto aqui, a palavra inteligente pode ser enganosa, ou ela pode ser, pode direcionar a resposta, o antropomorfismo da palavra, para usar uma palavra bonita aqui, pode levar a gente a ter conclusões meio equivocadas sobre a palavra inteligente.
esse grupo desses dois professores aqui, o Russell e Norvig, tem um livro verde, se vocês forem na biblioteca, não sei se aqui de São Bernardo tem, mas em Santo André tem, uma prateleira, que é um livro dessa grossura, assim, desse tamanho, com as letrinhas bem pequenininhas, que é uma bíblia da inteligência artificial. Eles dão um exemplo que, logo no início, do verbo voar e do verbo nadar. Para a gente é comum dizer que o avião voa. O avião voa, voa. O avião voa. Mas é bem estranho da gente dizer, por exemplo, que um submarino nada. Submarino nada? Não? Mas vamos pensar na palavra. Avião voa. Não é um dispositivo construído pelo homem que foi capaz de levar a gente de um ponto para outro pelo ar? Submarino. Não é um dispositivo, um veículo construído pelo homem que foi capaz de levar as pessoas de um lado para outro pelo fundo do mar? E por que E se eu disser para você que em russo, por exemplo, um submarino nada? A palavra nadar em russo é a mesma usada para... Então, a semântica das palavras aqui, o significado delas, né, pode ter bastante... da maneira como a gente usa. E para finalizar, esse aqui é meu último slide, já passo para os colegas. Eles também, logo lá, esse exemplo aqui eles dão lá no último capítulo do livro, na verdade, quando eles estão discutindo questões filosóficas. Mas esse aqui eles colocam logo no primeiro. Eles classificam o IA em quatro categorias, né? A interface entre elas não é muito clara, mas 4 grandes áreas. Então, tem os sistemas de IA que tentam imitar a maneira como o ser humano pensa. Tem uma interface grande com a neurocognição, por exemplo. Então, a gente tenta fazer pesquisa junto com o pessoal de neurocognição para tentar construir modelos que imitam o pensamento humano. Sistema que agem como humanos. Então, tem uma interface grande com o pessoal que faz análise de comportamento, psicoterapia, não sei exatamente, que estuda o comportamento humano e tenta ver o que seria um comportamento lógico, o que seria um comportamento emocional, e aí tenta codificar esses dois comportamentos. Por exemplo, tem agentes que fazem trade de mercadorias, assim, que interagem com humanos, que eles tentam embutir vários desses comportamentos alguma coisa, para o agente ter agentes que fazem o trade de maneira diferente. Sistemas que pensam racionalmente, né, que usam lógica matemática para você provar teoremas ou tentar tirar conclusões lógicas a partir de um conjunto de premissas. E sistemas que agem racionalmente, que tentam tomar ações que maximizam uma medida de desempenho pré-definida, que visa otimizar alguma coisa. Então, o ChatGPT é uma mistura, ele tem uma coisa do segundo com o quarto, ele tenta maximizar a próxima palavra, tentando imitar o comportamento de uma conversa. Mas, enfim, a resposta, se os sistemas ChatGPT pensam ou não, eu vou deixar para vocês responderem aí. Mas ele sim resolve muitas tarefas de uma maneira bastante eficiente. Sim, a gente consegue processar uma grande quantidade de texto de maneira computadorizada, que a gente não conseguia há 1 ano, 2, 3 anos atrás. E sim, vai ter uma infinidade de usos que vão ser criados aí nos próximos anos. Mas ele não tem ideia, não tem noção do que está por trás, é um conjunto de números. A noção que ele tem, quer dizer, ele tem um pouco, né? A noção que ele tem é aquele conjunto de números que ele calcula. Ele não tem nenhuma espécie de juízo se aquilo que ele está predizendo é certo ou errado. Ele está sempre prevendo o mais provável, mas ele não consegue julgar se aquilo está certo ou errado ou não. Agora estão colocando alguns mecanismos e tal, mas tem uma crítica, por exemplo, que vários sistemas de IA sempre dão uma resposta, sendo que às vezes a gente não sabe, né? É muito comum, não sei, preciso estudar. Mas o sistema de IA, do jeito que eles foram programados, geralmente eles são forçados a dar uma resposta, né, que nem sempre vai estar correta.
Mas, para finalizar, ele não tem... tudo o que ele faz é baseado nesse conjunto de conhecimento humano que foi acumulado ao longo do tempo, que ele consegue codificar naquele emaranhado de cálculos que ele faz. Ele consegue gerar textos, documentos que aparentemente são ideias novas? Talvez sim, mas ele não consegue extrapolar muito mais além do que o conjunto de conhecimentos que a gente conseguiu acumular. O que ele está fazendo é tentar recombinar aquilo ali de maneiras que talvez a gente não tenha conseguido. Mas criatividade e coisa do tipo, talvez ter uma consciência, está funcionando lá em cima, do que está acontecendo. É o chat que duvida. Ele não tem. Então, estão mexendo. Então eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da ideia do funcionamento por trás, Muito bom. da matemática que tem por trás ali, para tentar desmitificar um pouco. Os detalhes, a gente pode discutir depois, se alguém tiver interesse e tal, mas é um grande projeto de engenharia que faz um monte de operações matemáticas e que consegue processar documentos de uma maneira que a gente não tinha conseguido. Mas é isso aí. Muito bom, hein? Você consegue pôr a minha apresentação? Claro. Né? Eu vou usar... Ronaldo, muito obrigado pela explicação, pela introdução ao ChatGPT. Agora, novamente, com o microfone. Agradecemos ao Ronaldo. Espero que por um tempo. Eu troco de lugar? É que eu vou usar o dele também. Não. Pode. Vamos lá. Vou usar 2, hein? Boa noite. Obrigado aí, Jerônimo, também por coordenar essa mesa. Obrigado pela exposição, professor. O Prat deixou claro essa matemática que tem nesse processo, né? Que tem um nome guarda-chuva que se chama inteligência artificial e que a minha abordagem é como cientista social. Essa é uma mesa bem no estilo da Federal do ABC, interdisciplinar. E eu vou ser muito breve, tentar ser muito breve, mas eu vou trazer algumas coisas que são das pesquisas das ciências sociais e das ciências de humanidades a respeito disso que é chamado inteligência artificial. Primeira coisa é que existe um pesquisador chamado Matteo Pasquinelli, que ele deixa claro que o adjetivo artificial carrega o mito da autonomia tecnológica, carrega a ideia de neutralidade, carrega uma série de pressuposições que estão embarcadas nessas tecnologias e que servem a alguns interesses, né? Então, do ponto de vista crítico das ciências humanas, há uma grande dúvida em você chamar esses sistemas todos, inclusive o GPT, como algo inteligente. O que, se você, como diz o próprio Pasquinelli, se você acreditar que um modelo matemático que você escreve ou uma estrutura de probabilidade é inteligente, então você pode dizer que isso é inteligente. Mas se você achar que esse modelo, na verdade, é um conjunto de procedimentos que são extraídos dos dados que ele tem contato, então você vai começar a tentar desmistificar, vamos dizer assim, esses sistemas. Nós estamos falando de sistemas que não trabalham simplesmente com lógica. Nós estamos falando de sistemas que transformaram a sociedade num imenso conversor de comportamentos em símbolos dataficados. Nós estamos falando de coisas que precisam de muitos dados, que são trabalhados por algoritmos e que geram modelos. Nós estamos falando de uma sociedade que cria um novo regime de verdade, que é esse.
que é baseado em tudo isso, a ponto de um dos principais pesquisadores de neurobiologia computacional, o Terence Chainovsky, ele diz que a teoria da probabilidade, a alma do aprendizado de máquina moderno, é ela que descreve as incertezas do mundo real melhor do que a lógica. Nós estamos falando, então, de um paradigma que é chamado de aprendizado de máquina, e eu queria dizer também que máquinas não aprendem, por enquanto, elas não aprendem, elas executam esse tipo de procedimentos, e o que nós estamos vendo é uma enorme crença nesse tipo de, vamos dizer assim, modelos estatísticos. Então a pergunta é, um modelo estatístico pode adquirir autonomia e dominar processos sociais? Então eu quero dizer o seguinte, pode só se tiver gente interessada em operá-lo. Então, o que eu quero dizer com isso é que as máquinas não vão dominar, ou os modelos estatísticos não vão dominar as pessoas. Agora, tem grupos de pessoas e de empresas que estão dominando as sociedades e precarizando enormemente o trabalho. Isso aqui não é o ChatGPT, mas isso é um hardware, né? Vocês devem saber o que é isso, né? É um smart speaker, tem vários aí. E ele, de certa maneira, ele é operado por redes neurais. E, de certa maneira, ele conversa com você. Ele formata subjetividades. Ele começa a entrar na vida das pessoas de classe média alta e, posteriormente, vão se popularizando e vão criando dependências, vão criando servidão maquínica. Então, na verdade, o que nós estamos falando do GPT 3, 4, etc., nós estamos falando de um grande... O professor já explicou, não vou perder muito tempo e vou aonde eu quero chegar. Eles tiveram que, numa das últimas versões, que eles chamam de Instruct GPT, eles tiveram que usar o GPT-3 para treinar o modelo. O termo treinar é um termo da computação. Treinar. É uma metáfora. Então, você está treinando, você está fazendo ele chegar onde você quer que ele chegue. Então, o que acontece é que eles tiveram também que utilizar 40 pessoas para rotular um amplo conjunto de instruções fornecidos ao modelo. Então, veja, tem alguns pesquisadores de ciências sociais que já não falam que esses modelos nem são autômatos, são heterônomos, ou seja, eles dependem de um certo tipo de ajuste humano sempre. Então, isso é para desmistificar mesmo o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com processos de conversão de todos os fluxos da vida em dados. Esses dados não param de ser coletados e eles são a base para aquilo que se chama de inteligência, que, no fundo, é classificação e extração de padrões. Então, só para você ter uma ideia, qual o problema social disso? Bom, o problema é que o GPT, quem é da área de humanas já deve ter visto que ele cria, ele inventa. Ele inventa a bibliografia, ele inventa a resposta. E as últimas versões não conseguiram inventar. Então, tem alguns professores que falam, os alunos vão agora fazer tudo pelo GPT. Eu digo aos alunos, cuidado, porque ele é muito ainda ruim. Ele pode melhorar. Ele é um instrumento de uso. Ele é um dispositivo que os educadores vão ter que saber lidar com ele. Não adianta falar, eu vou proibir. É como proibir a internet, a Wikipedia, essas coisas. Isso não tem sentido. Eu acho que você tem que partir da ideia que você tem agora um instrumento que se chama, vou dizer que são algoritmos generativos que vão conseguir dialogar e dar respostas, por enquanto, são ruins, tá? Queria dizer a vocês. Por isso, quem entregar o seu trabalho GPT para mim, cuidado. Então, eu queria só dizer... E é fácil de identificar. E é fácil de identificar. Mas eu queria dizer que, olha a base que eu peguei do próprio OpenAI, e aí eu vou para o finalmente. Eles usaram, para treinar o modelo deles agora, 410 bilhões de conjuntos de dados do Common Crawl, que é um rastreador de informações da internet. Usaram do WebText2, 19 bilhões do Books One, que eles não abrem que base é essa, 12 bilhões de textos, 55 bilhões de uma outra base e 3 bilhões da Wikipedia. Agora, essa questão que eu queria chegar.
Em relação à língua desses textos, olha isso, 92,6% das palavras que foram usadas para o treinamento são em inglês. 1,8% são em francês, 1,4% em alemão, menos de 1% em espanhol, 1,6% em italiano e 0,52% em português. E outros 112 idiomas no resto. O que isso traz para vocês? Para mim, é claro, traz um viés cultural, traz um jeito de olhar, porque uma língua não é o que ela permite você falar, ela é o que permite você olhar, observar e compreender. Então, na verdade, nós estamos falando de um sistema que traz um viés histórico muito grande e que traz um viés nos dados que pode, a base de dados deles provavelmente é de brancos, é provavelmente de gente que pensa de um jeito, é provavelmente majoritariamente de racialidades. Então, eu acho que nós temos um problema nessa sociedade baseada em dados, nessa dataficação que, inclusive, também pode estar embarcada no próprio algoritmo. O próprio algoritmo que diz como aprender com os dados. Não tem só um jeito de aprender com dados. Isso não é a verdade. Tem vários jeitos de aprender por dados. Quais são os parâmetros dados? Quais são os valores dos vetores que o professor Prati nos mostrou? Como é que se chega a isso? Então, o que eu quero dizer é que nós estamos lidando, eu gosto muito desse termo, teve até um aluno meu que usou na graduação esse termo numa exposição, papagaios estocásticos. Por quê papagaios? Porque, na verdade, eles são modelos de linguagem que se tornam como papagaios, eles repetem aquilo que ouvem sem entender o significado daquilo que estão falando. E são estocásticos porque são baseados em processos aleatórios e os seus resultados podem ser imprevisíveis num certo terreno aí de decisão que ele possa tomar. O que eu estou falando, portanto, é que nós estamos numa sociedade de dataficação, de conversão tudo, numa matemática baseada em vetor, né, que o professor já nos mostrou, e a minha dúvida é, será que toda expressão da sociedade, da economia e da política pode ser convertida num modelo vetorial? Essa pergunta eu não sei responder, mas é uma pergunta que eu estou disposto a encarar. E, por fim, para mostrar o que é uma sociedade baseada em dados, olhem essa patente. Vocês sabem que patente é um instrumento nos Estados Unidos e na Europa extremamente relevante, porque é um documento jurídico, não é científico. É um documento jurídico para impedir que um outro use aquilo que você está usando. Vocês estão vendo que patente é essa? Essa patente, eu não sei se está dando para ver aqui no Current Assigning, é da Amazon. Essa patente, ela significa uma determinação baseada em voz de características físicas e emocionais dos usuários. Ela está sendo empregada principalmente nos smart speakers. Quando você conversa com aquela singela máquina que você acha que é inteligente, você está mandando dados para vários tipos de algoritmos. Um deles é esse aqui, ó. É uma tentativa de tentar ver sua característica emocional. Como ele faz isso? Porque ele treinou um modelo. Ele extraiu padrões de várias pessoas, sabendo que aquelas pessoas estavam tristes, estavam alegres, estavam contentes, estavam etc. E aí ele extrai padrões, entendeu? Aí ele aplica esses padrões e depois vai fazendo ajustes. Então, o sistema dessa patente coleta dados de voz do usuário, incluindo o tom de voz, velocidade da fala e a entonação. Analisa o discurso do usuário em tempo real para determinada forma como ele fala o que ele está dizendo. Então, com base nos dados de voz coletados e na análise do discurso, o sistema pode determinar características físicas do usuário, idade, sexo, estado de saúde,
características emocionais, etc. Então, quando aquelas pessoas dizem, quem não deve não teme, eu uso tudo mesmo, todos têm todos os dados sobre a minha pessoa, primeiro, não é verdade. Segundo, o que está havendo hoje é uma enorme extração de dados, porque não me parece, eu não sei o que depois a gente vai debater, que esse tipo de inteligência de máquina baseado em dados vai ser substituído em breve. Não me parece. Então, por isso que a Microsoft não para de coletar dados, o Google não para de coletar dados e não passa para a Microsoft, a Amazon não para de coletar dados e não passa para os outros dois, a Apple não para de coletar dados, a IBM não para de coletar dados. Ou seja, nós estamos até criando um problema ambiental, porque os data centers hoje já consomem 6% da energia do planeta. Ou seja, nós estamos vivendo uma sociedade dataficada, onde a crença é numa superioridade estatística e a crença é na probabilidade e nesses sistemas que a gente, equivocadamente, no meu modo de ver, chama de inteligente. Era isso aí. Não pode fechar. Desculpa. Delas. Nossa, derrubei a... Tá ou não tá? Acabo de derrubar a transmissão, mas vocês que estão aqui não perceberam. Agradeço ao professor Sérgio Amadeu. Estamos de novo sem o microfone. Faz mal. Agora, professor Flávio. Pode. Pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo aí? Quem é meu aluno e minha aluna sabe que nas últimas semanas assim eu tenho um problema de voz assim que está ficando. Quando eu penso que eu vou ter assim suporte tecnológico, né? Aí o suporte tecnológico falha. Enfim, né? Se eu ficar rouco daqui para os próximos 15 minutos, aliás, vou abreviar minha fala para 15 minutos. E agora? Melhorou bastante. Mas daqui a pouco ele falha. Gente, então eu queria agradecer o convite aí do Sérgio, queria agradecer os colegas que eu estou conhecendo agora. Falar que eu, enfim, gosto desses debates, é uma característica da UFABC, a gente poder fazer um debate desse, num corte multi-inter, transdisciplinar, juntando gente das humanidades, juntando gente das chamadas ciências exatas, né? Enfim. A minha abordagem aqui vai ser mais uma abordagem da ciência política voltada para as RIs, né? Se eu tivesse que sintetizar essa abordagem, seria sobre falar do impacto, né, da inteligência artificial como uma tecnologia-chave nas relações internacionais contemporâneas. Isso levando em consideração que nós temos um sistema de relações internacionais contemporâneas que cada vez mais está sendo absorvido com a competição entre dois sistemas políticos ou entre dois estados, chamem do jeito que vocês quiserem, que são, de um lado, os Estados Unidos e amigos, né? Gosto de fazer de fazer essa caracterização, né, de um lado, e do outro lado, a China e alguns amigos, né? E no meio, né, todo um grupo de países, sociedades civis, empresas, né, que estão sendo tragados, estão sendo obrigados a se posicionar nessa competição. Quando a gente, enfim, eu sou da segurança internacional e uma das coisas, né, que, enfim, eu fiz o doutorado, né, baseado nas percepções norte-americanas de segurança, né, anos 90, governo Clinton, e tem uma coisa, né, que já era muito evidente naquela época, anos 90, né, antes, e agora é mais evidente do que nunca, é a preocupação dos Estados Unidos com a questão tecnológica. Então, por exemplo, até os anos 90, a preocupação estava centrada na questão nuclear. Não era exclusivamente a questão nuclear, mas era uma centralidade por conta da competição com a União Soviética. De alguns anos... Passa aqui que eu tenho uma mágica. De alguns anos para cá, especialmente no século XXI, e especialmente depois do 11 de setembro, a questão tecnológica, não só, além da tecnologia nuclear e cada vez mais envolvendo as tecnologias de matriz, que eu vou chamar aqui genericamente de matriz cibernética, elas começam a ocupar um papel central no planejamento estadunidense. E a partir do final, né, da primeira década do século, início da segunda década... É o jeito que você pega. E agora? Não, eu vou pôr de novo, aí eu te...
Isso aqui é uma sacanagem com a gente, hein? Quando vai ficando claro, né, a competição com a China e vai ficando claro, por exemplo, a reemergência da Rússia, né, como uma potência-chave, né, todos aqueles que estudaram o mínimo de história sabem que nos anos 90, né? Aqui em cima. E agora? Sim. Isso fica parecendo o celular das antigas, lembra como é que era antes? Tinha que congelar e tal. Estão me ouvindo aí? Não? Gente, vai ser no gogó. Eu vou deixar isso daqui. Eu vou deixar isso aqui, vai que volte a funcionar, né? Não, é que ele, depende de onde você pega, ele desconecta. Tá novo aqui a pilha? Eu acho que... Eu tô achando que tá nova não. Tá melhor? Estão me ouvindo aí? Onde é que eu estava mesmo? Já me perdi tudo. Quando fica claro a reemergência da Rússia, a competição com a China, né? Então, vai ficando claro que tem um conjunto de tecnologias que vai entrando, né, dentro da lógica da competição. E a partir de 2014, 2015, sendo muito genérico, a gente começa a pegar uma série de documentos fundamentais, né, emitidos por vários órgãos do governo estadunidense, Casa Branca, Pentágono, Congresso, enfim, né? Pool de empresas, think tanks, né, que vão dizendo o seguinte, ó, tem um conjunto de tecnologias-chave e nesse conjunto de tecnologias-chave, cada vez mais, eu estou localizando isso genericamente a partir de 2012 e 2013, né, só para a gente deixar mais rápido aqui, pelo menos essa apresentação, mas já estava acontecendo antes, mas em 2012 e 2013, a preocupação com a chamada inteligência artificial, eu vou usar o nome comercial, né? Sim. Vai entrando, né? Então, assim, todos os anos tem algum órgão dos Estados Unidos que vai colocando, olha, o domínio da inteligência artificial é um fator preponderante para que os Estados Unidos continuem mantendo a sua posição no sistema internacional. Para a gente que está aqui no sul do global, né, mais ou menos se traduz da seguinte maneira, a tecnologia e entre elas a inteligência artificial é um fator-chave para que os Estados Unidos consigam manter a sua hegemonia. Muito bem, o que vai ficando cada vez mais interessante? Né? O que vai ficando mais interessante é o seguinte, ao contrário de outros momentos, né, onde os Estados Unidos e amigos criaram o padrão das tecnologias, inclusive, por exemplo, a tecnologia que gera o que a gente chama de internet, o que tem acontecido, por exemplo, nessas tecnologias-chaves, e especialmente nessa que a gente chama de inteligência artificial, é que esse predomínio dos Estados Unidos e de aliados começa a ficar abalado na sua origem. Então, por exemplo, se China, Rússia, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, enfim, tem que seguir padrões que foram gerados, por exemplo, pelos Estados Unidos quando estão construindo as suas empresas, suas corporações que vão lidar com a internet, as suas regulações estatais que vão lidar com a internet, o fato é que existe um parâmetro, e, por exemplo, o Sérgio falou agora, né, que está codificado, por exemplo, nas patentes, que tem uma matriz preponderantemente estadunidense e ou ocidental. Com a inteligência artificial, o que começa a ficar claro nesses documentos que a gente começa a ler é o seguinte, cada vez mais os Estados Unidos começam a temer que um país como a China, e não só a China, venham a desafiar justamente essa preponderância de gerar os padrões tecnológicos. Ou seja, a China não vai só competir, ela não vai só, por exemplo, ela vai pagar a patente da tecnologia e vai competir dentro disso. Não, ela vai começar a gerar tecnologias novas, vai desafiar o predomínio estadunidense e de seus aliados e vai gerar suas patentes. Mas não é só isso, eu estou dando só uma simplificação econômica. Mas a ideia de que, cada vez mais, a China e outros países vão começar a pautar o jogo e a desafiar o jogo nessas tecnologias-chaves, e entre elas a inteligência artificial, de tal maneira que podem colocar os Estados Unidos em posição defensiva. Algo que ele não está, aliás, nos últimos 50, 70 anos, foram raras as vezes onde os Estados Unidos ficaram numa posição defensiva quando a questão era tecnologia, uma tecnologia-chave para o domínio geopolítico. Em algum momento, por exemplo, da Guerra Fria, a União Soviética tem mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Em algum momento, por exemplo, o Japão e a Alemanha dominam mais tecnologias-chave, como, por exemplo, a automobilística, têm tecnologias melhores do que as dos norte-americanos e estão desbancando eles no mercado mundial, mas são momentos que foram raros. Muito rapidamente, eles voltaram a ter uma preponderância, porque, de novo,
são eles que estão gerando as tecnologias base e as patentes. Muito bem, o que acontece? Com a inteligência artificial, a gente começa a perceber nos documentos, tá, que existe uma percepção, né, e eu vou agora sintetizar, tem um cara chamado Michael Horowitz, que ele tem um texto que ele fez originalmente para instrumentalizar os tomadores de decisão do ponto de vista da segurança internacional, da segurança nacional, que são basicamente militares, diplomatas e líderes políticos, que, enfim, eles entendem muito de política, mas eles não entendem qual o impacto das tecnologias. Quando eles percebem a coisa, digamos assim, é tarde demais. Então, Michael Horowitz, ele fala, por exemplo, olha, tem generais no Pentágono, isso nos anos 2000, que estavam responsáveis lá por setores de tecnologia dentro do Pentágono, e eles não sabiam o que era um e-mail. Então, o Horowitz fala o seguinte, não, vamos simplificar isso com essa questão chamada inteligência artificial. E aí ele cria uma metáfora, que naquele momento chama muita atenção. É um texto chamado The Algorithms of August, né, que é uma brincadeira com um livro de uma historiadora americana chamada Barbara Tuchman, chamado Os Canhões de Agosto. Nesse livro, Os Canhões de Agosto, ela narra como foram os primeiros 30 dias da Primeira Guerra Mundial e todo o contexto que antecedeu a eclosão da Primeira Guerra, né? Ou seja, mais ou menos, para simplificar, para dizer o seguinte, chegou um momento que a coisa ficou tão travada que a guerra se tornou inevitável porque a capacidade política dos decisores simplesmente foi ultrapassada pelos sistemas de defesa que eles criaram. A hora que, por exemplo, a Rússia mobiliza, a França mobiliza, a Alemanha não tem outra saída senão mobilizar e a guerra, e aí o resultado é a Primeira Guerra Mundial com toda a sua destruição. Então ele fala o seguinte, olha, o impacto da inteligência artificial vai ser comparável ao impacto da eletricidade, e agora cadê o Demétrio que não está aqui? Na segunda Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial, você tem basicamente o vapor, o carvão. Na segunda Revolução Industrial, você tem a eletricidade. E aí, qual que é a novidade? Além de sofisticar a produção das indústrias, capilariza essa produção, porque a eletricidade ela vai começar a estar na casa da maioria das pessoas, pelo menos dos países industrializados. Ela vai levar, por exemplo, a toda uma transformação, não só nas máquinas, por exemplo, que fabricam máquinas, mas, por exemplo, nas máquinas de comunicação. É com a eletricidade que o telégrafo, o rádio, enfim, eles vão se sofisticar, que as máquinas de cálculo, né, vão ficar cada vez menores, enfim, existe toda uma transformação na sociedade. Então, ele diz o seguinte, a inteligência artificial vai ter esse impacto. E assim como a eletricidade transformou as sociedades, assim como a eletricidade transforma a sociedade, transforma a economia e tem um impacto naquilo que a gente chama muito genericamente de campo da segurança. Tem um impacto na maneira como se faz a guerra. Ele diz, vai acontecer a mesma coisa na inteligência artificial, com um detalhe, não é só no fazer a guerra, tá? Que é o fazer a guerra? Olha para a Ucrânia que você vai ver o que é o fazer a guerra agora, guerra real mesmo. Mas também em todo um contexto de segurança, o que a gente pode colocar como, por exemplo, propaganda política, a propagação de fake news, que também está no campo da propaganda política. Então, essa ideia que vai ser forte, vai começar a aparecer nos documentos, é que então existe uma competição entre as grandes potências e a inteligência artificial vai entrar, dito de uma maneira muito simples, como uma alavanca capaz de potencializar outras tecnologias e alterar o equilíbrio do poder mundial. Dentro dessa, já indo para o final, né, para a gente abrir para o debate, né, o que vai ficando também claro nesses documentos, e é uma coisa que aparece de uma maneira muito forte e vai transparecer para o discurso da política externa americana, estava aqui e ali no Obama, estava no Trump, mas aparece com tudo mesmo no Biden, é a ideia de que essa competição tecnológica que está se espraiando, entre outras coisas, pela inteligência artificial, ela também vai opor sistemas ideologicamente muito diferentes. E o discurso é o seguinte, de um lado nós temos aí são Estados Unidos e amigos mesmo, né? O grupo das democracias liberais, né? Os de sempre, Estados Unidos, Europa Ocidental, põe aí mais recentemente a Austrália, mas coloca também Japão e coloca a Coreia do Sul. Coloca Taiwan, vamos trazer a Índia,
E do outro lado, existem os países que dominam essas tecnologias e que são mais perigosos ainda, porque são os países chamados autoritários. E aí você põe a Rússia e você põe a China, basicamente. Muito bem, qual que é a ideia, né, que começa a aparecer em vários desses documentos? Que os Estados Unidos vão utilizar esse domínio da tecnologia e vão embutir um viés ideológico que eles têm para propagar essa tecnologia de acordo com seus interesses. Gente, quando eu falo de interesse, Estados Unidos e amigos, é assim, dito de uma maneira muito simples, é o interesse de todas aquelas corporações e aqueles governos políticos que, de alguma maneira, estão alinhados com os Estados Unidos. Isso fica evidente porque esse grupo de países liberais, né, Japão, Coreia do Sul, enfim, eles dominam essas tecnologias de ponta e não é de hoje. Mas isso se aplica também a países que estão ali no liberalismo e que têm também um histórico autoritário, ou colonial, ou neocolonial, que é muito evidente. E aí, o exemplo mais claro que ocorre, né, na minha mente é o Estado de Israel. Olha o que Israel faz com os palestinos e olha como Israel está central é um país, é um hub central no desenvolvimento da chamada inteligência artificial. Então, já indo para o finalmente. A ideia, no final das contas, né, do ponto de vista da política internacional e das relações internacionais, quando a gente pensa nesse contexto de competição entre as grandes potências, né, e a partir desses documentos oficiais estadunidenses, é lógico, existem documentos que dizem coisas parecidas da China, pelo menos aqueles que a gente consegue ler em inglês, né? Então, a China, por exemplo, tem toda uma estratégia de desenvolvimento de tecnologia. E, por exemplo, assim, os americanos lançam um documento e os chineses lançam imediatamente um outro documento, enfim. Um documento, um é um cara e o outro é a coroa, né? Então é uma coisa quase que espelhada, mas basicamente eles estão dizendo a mesma coisa. Temos que dominar um conjunto de tecnologias e entre elas a inteligência artificial, porque elas serão decisivas nos próximos anos na rivalidade que está sendo construído entre, de um lado, Pequim e de outro lado, Washington. Então, para encerrar, né? Então, a partir desses documentos oficiais americanos, o que vai ficando claro é o seguinte: por conta de fatores econômicos, militares e políticos, a inteligência artificial, que é o propósito aqui desse debate nosso, ela tem não só uma característica científica e uma característica econômica, sendo que o só é um só entre parênteses, né? Aliás, entre aspas. Mas ela tem uma característica que é geopolítica, ou seja, os Estados Unidos não pensam mais essas tecnologias única e exclusivamente do ponto de vista econômico. Pensam nessas tecnologias como algo essencial para que eles mantenham a sua hegemonia e para que eles se mantenham ativos e fortes na defesa dos seus interesses e na competição geopolítica, principalmente, mas não exclusivamente com a China. E aí, nesses mesmos documentos, existe a possibilidade, os próprios Estados Unidos dizem isso, de que um conjunto de países, e aí são países, sociedades civis, empresas, enfim, chamem de jeito que vocês quiserem, de países, assim, digamos, que estão ensanduichados entre esses dois gigantes, que podem, de uma maneira ou de outra, e devem desenvolver a sua capacidade de geração dessas tecnologias-chave. E aí é que fica uma pergunta gigante, né? Por exemplo, nos países do chamado Sul Global, e aí a minha referência é o Brasil, qual será a reação, qual será o trabalho desses países no sentido de tentar cavar um nicho e não serem tragados por essa competição entre norte-americanos e aliados de um lado e chineses e aliados do outro lado? Porque se esses países não fizerem isso, se eles não tiverem um mínimo de preocupação, e eu até agora não vi isso no caso brasileiro, não vi essa preocupação governamental, também vamos combinar, né? A gente teve 4 anos onde algum tipo de plano governamental deveria ter sido feito, os Estados Unidos fizeram, França faz, elas fizeram e fazem, França faz, Japão faz, China faz, e aqui nós tivemos 4 anos de governo Bolsonaro que simplesmente deixou tudo isso daí para o mercado e tem um planinho ali, os militares falam alguma coisa, mas simplesmente não existe essa discussão, não existe uma visão de Estado, uma visão de sociedade, no sentido de dizer, olha, nós vamos nos comportar geopoliticamente dessa maneira, porque se não fizermos isso, seremos tragados nessa competição. Bom, gente, de uma maneira geral é isso, né? Só mais uma coisa que eu lembrei agora, que assim,
Essa coisa da ideologia, ela é importante. Tem, por exemplo, essa coisa que o Sérgio falou agora, e quem lê um pouco minimamente já viu essa discussão, né? Por exemplo, olha, reconhecimento facial e tudo mais, e você vai lá e tem um enviesamento racial nisso, né? Porque você tem seres humanos programando e desenvolvendo essas máquinas, e esse enviesamento, de uma maneira ou de outra, vai terminar aparecendo. Quando a gente fala do perigo dessa questão da competição ideológica, eu, particularmente, tenho como base esse perigo. Ou seja, se a história nos ensina alguma coisa, é quando você coloca os Estados Unidos de um lado, mas também a União Soviética, colocaram a questão da preocupação ideológica na sua competição internacional, isso extravasou, ou seja, isso turbinou ainda mais a competição. Isso pode acontecer e agora, se acontecer na questão da racialização, pode acontecer agora, aliás, pode acontecer não, no meu entender, já está acontecendo nessa competição tecnológica em torno da inteligência artificial, tendo de um lado o bloco liderado pelos Estados Unidos e do outro lado o bloco liderado pela China. Gente, basicamente é isso, né? Espero que a gente tenha um bom debate a partir aí dessas exposições. Obrigado. No final ele se comportou bem, né? Que coisa. Professor Flávio, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela exposição. Agora a gente abre então para perguntas da plateia. Sobre o vazamento de alguns dados através do ChatGPT. Na Itália foi proibido, não sei que semana, mas foi no mês de abril, porque conseguiram identificar que está tendo alguns riscos em relação à segurança de dados. E Samsung estava fazendo alguns testes recentemente e também vazou alguns dados que estavam sendo treinados através do ChatGPT. Então, essa inteligência artificial, as novas inteligências artificiais, ou trava-língua, não tem regras sobre a segurança de dados dos usuários, muito menos das caixas de sons com os speakers. É isso. Vamos rodar, né? Mais perguntas, né? Mais perguntas? Deixa com o Jerônimo. Né? Professor Flávio, você comentou que, usou até o termo do sanduíche, né? Entre os países que são a China e amigos e os Estados Unidos e amigos. E disse que tem o potencial de alguns países emergirem aí nesse intervalo como potenciais competidores ou pelo menos não serem tragados por esses dois polos. Uhum. Quais seriam os países que têm potencial nesse intervalo? Professores, obrigado pelo debate, está bem interessante. Inclusive, eu gostaria
que a gente até pensar qual é o impacto da gente usar isso, né? Qual é o impacto da gente ficar usando essas tecnologias que tem na sociedade como um todo. Porque quando o professor falou do viés, né? A Sim. maioria está em inglês. Eu até um tempo atrás perguntei para o ChatGPT qual língua é melhor usar você? Ele falou inglês. Aí eu falei, você consegue me ranquear quais são as melhores línguas para você utilizar? Aí ele falou inglês, acho que era francês, foi oferecendo assim. E aí tinha português, um monte de acho que uma das últimas era chinês. Aí eu perguntei, chinês é a língua, uma das línguas mais faladas, se não me engano, é a língua mais falada. É a mais falada. Mandarim. É a língua mais utilizada, mais produz em dados também. Não é estranho você não conseguir ser português brasileiro está melhor que Eles não chinês. treinaram em Aí chinês. ele comentou das bases de dados, tudo, como é feito, mas os desenvolvedores estão aprendendo tudo. Mas realmente tem um grande viés. Até lendo sobre a argumentação do ChatGPT, eles falam dos tratamentos que eles fizeram para não ser menos problemático, né? Mas eles também falaram que quando eles fizeram esses tratamentos para ser menos problemáticos, aumentaram viés de racismo, de machismo, justamente porque as bases de dados que eles usam, as populações negras, as mulheres, são sempre associadas a coisas complicadas, digamos assim. E aí você vai vendo uma retroalimentação, né? Porque se a gente começa a gerar as coisas utilizando o ChatGPT, utilizando a Auli, utilizando outras imagens, e aí a gente começa a colocar essas coisas na internet, elas vão alimentar bases de dados, e depois vão alimentar de novo essas ferramentas. E você vai criar um ciclo. E quais são as consequências desse ciclo, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre ficar retroalimentando uma mesma ferramenta com os resultados dela. Boa noite. No ensino médio, a gente, no final do curso, acaba vendo a parte de sociologia o Manuel Castro, né, da Sociedade em Redes. E eu queria saber, não tem dúvida de que a sociedade em redes, né, esse debate já está ultrapassado. Eu queria saber se a teoria dele, do que fala, já está para trás, do ponto de vista de vocês, porque, ao meu ver, a sociedade não está em redes, a sociedade está em dados já. Então, já está para trás, né? E aí eu queria saber se é verdade isso, se essa teoria toda dele já é ultrapassada, quando ele fala que já ficou para trás. Já foram 4 perguntas? Já foram 4? Já pode abrir, né? Pode, mas tem uma quinta aí, a gente fecha e passa para... Quinta pergunta. Boa noite. Uma coisa que eu pensei bastante sobre o ChatGPT é como ele usa as dinâmicas de ensino, né, de educação, no caso. Porque um dos papéis também que assume, agora não necessariamente do lado negativo, apesar de ser gigantesco, é a capacidade de síntese de informação. Eu pensando numa evolução desse robô, de como ele funciona e tal, como é que vocês enxergam que a educação pode ser mudada por isso? Pela pesquisa acessível, caso ela seja possível ao mundo, sabe? Quais são os possíveis impactos da educação para a busca de informações, talvez por uma emancipação, porque acesso à informação é uma determinante na sociedade hoje. E talvez possa ser uma ferramenta disso, mesmo com todas as questões negativas que ele traz também. Aí, só uma reflexão, assim, que vocês têm sobre essa questão da educação e do acesso à informação que esse tipo de tecnologia pode trazer. Obrigado, vamos começar. Vou tentar responder algumas das perguntas do ponto de vista mais computacional e também pelo uso da ferramenta. A primeira delas é sobre o chinês, que é uma coisa mais... tem um desafio adicional do chinês, porque as nossas... A gente usa o alfabeto em caractere, né? E o chinês, a língua é ideograma. Então tem algumas
dificuldades técnicas a mais para você misturar as duas coisas. Mas eu acredito que o pessoal tenha modelos treinados em língua chinesa para usar. Não duvido que tenha muitos modelos rodando, inclusive, nessas empresas da OpenAI e coisa do tipo. Só que a ferramenta ChatGPT foi disponibilizada mais pensando para aqui, Europa, Estados Unidos, até porque não sei se teria uma exceção de uso lá na China, então, talvez seja por isso. Mas não tem, tirando o empecilho tecnológico dos caracteres, eu não vejo empecilhos por que não ter modelos desse tipo para chinês. Uma coisa interessante é porque, por exemplo, quando eu estou lendo artigos, agora não mais, porque esses modelos de textos estão sendo incorporados, inclusive, para ajudar você a fazer redação. Mas era muito comum, por exemplo, quando eu estava revisando um artigo, ter alguma ideia e geralmente os artigos são escritos em inglês, né, ter alguma ideia de qual que é a língua nativa da pessoa que estava falando. Por exemplo, você consegue, se treina para esse aqui provavelmente foi um oriental que escreveu, esse aqui foi provavelmente um hispânico, porque a gente carrega os nossos vícios para outra língua, né? Do ponto de vista de uso no ensino médio, ou no ensino em geral, precisa desenvolver muita pedagogia para responder. Não vejo maneira, nenhuma resposta simples para esse tipo de pergunta, porque tem várias controvérsias, por exemplo, do uso de calculadora. A gente deve usar a calculadora para ensinar matemática, imagina ChatGPT, né? Então. Mas depende da pergunta. O ChatGPT, dependendo do tipo de pergunta que você faz e do tipo de conhecimento. Simples é certo. Pensar tecnologia. Quando eu era jovem, por exemplo, Morreu de novo. Normalmente a gente usava enciclopédia para fazer pesquisa, né? E o que não estava na enciclopédia não existia, e se tivesse erro na enciclopédia, provavelmente a gente reproduzia aí vários dos nossos vieses ou de coisas que a gente foi amadurecer com o tempo, depois lendo mais e tudo mais. Quando era criança, a gente gostava de enciclopédia e provavelmente devia ter muito erro lá também, apesar de ser um pouco mais curado e tal. Mas tem vários truques para você tentar pelo menos melhorar a qualidade. Não vai ser 100%, não vai ser preciso, mas é uma ferramenta interessante. Mas, como eu disse, precisa ter muita pedagogia, muita filosofia de pensar de como incorporar essas novas tecnologias no dia a dia. Não tem respostas simples e é uma coisa, é um caminho sem volta, né? Sim. Cada vez mais as tecnologias vão fazer parte da nossa vida e só convivendo com elas que a gente vai aprender a responder. Valeu. Vou aqui? Uhum. Bom, só comentando a questão do viés. Eu não... Se você começa a ver como é construído um modelo, primeiro você vê que é um tratamento, o Ronaldo Prat mostrou, tem muita matemática aqui, né? E tem muita ideia de posição de palavras dentro de um espaço, né? Vetorial. Por que eu estou falando isso? Porque na hora que você define essas posições, isso não é neutro. Eu sei que tem um monte de gente que vai falar E o próprio o professor Ronaldo deu um exemplo de diferentes acepções de um submarino numa cultura e numa outra. Numa ele não pode nadar, na outra ele nada. Agora você vai imaginando uma série de questões que a gente vai ter que extrair o padrão e definir essas questões num sistema automatizado.
Eu prefiro chamar esses sistemas de sistemas automatizados com graus de autonomia diferentes. É isso que eu acho. Agora, o que eu acho também não vale muito, porque o mercado já diz o que é. E o mercado carimba coisas para criar determinados tipos de adesão. Então, a adesão é o seguinte, nós temos coisas inteligentes. E você vê as pessoas aderindo acriticamente a uma extração de padrões da sua vida, que é uma coisa que para mim me choca, se você quer saber. Me choca muito. Por quê? Porque são corporações que estão esquadrinhando as pessoas, extraindo seus dados, e o termo que elas usam é para melhorar a sua experiência. De fato, elas melhoram a sua experiência. De fato, elas melhoram o modelo que vai te atender. E, de fato, elas podem diminuir a sua autonomia. Elas produzem não uma realidade aumentada, elas produzem uma realidade diminuída. Elas orientam a sua atenção. O nosso grupo de pesquisa chama isso de modulação do comportamento. Elas tentam fazer isso. Se dá certo ou não, eu não sei, mas eu sei que quem lida com esses algoritmos ganha bilhões, e hoje tem as empresas que lideram, vou dizer assim, o valor nas bolsas, ou na bolsa mais importante do mundo. Então, não me parece que não esteja dando certo. Agora, a minha questão é, toda essa cultura vai sendo homogeneizante. Ela vai reduzir... O exemplo do macaco me chamou a atenção por uma coisa. O sistema ia excluir as outras coisas, porque ia tirar um padrão que era um padrão de unificação. A tendência sempre é reduzir a diversidade. Por isso que um filósofo importante, pegando a questão que ela estava levantando, é o Yuki Rui, que trabalha a ideia de é preciso criar soluções de tecnodiversidade. Eu tenho um texto que eu dou para os alunos, eles acham estranho, de protocolos indígenas da inteligência artificial, para eu ir finalmente falar do Castells. Os protocolos indígenas, eles criam com base em informações retiradas das comunidades, autorizadas pelos seus líderes, que criam algoritmos que não são eficazes e não têm a velocidade necessária. Sabe por quê? Porque eles não seguem uma determinada lógica. Eles não buscam um determinado tipo de objetivo. E que, portanto, deixa até em dúvida se aquele tipo de comunidade tradicional, original, tem ou não que usar aquele tipo de aparato automatizado que nós chamamos de inteligência de máquina. Então, o problema todo é o seguinte, nós estamos usando, na verdade, uma abordagem da chamada inteligência, essa automatização, baseada em redes neurais, em conexionismo, em vários algoritmos, e isso cria uma necessidade enorme de armazenamento de dados. E o Brasil, nós, basta você entrar aí no chat, nos termos de uso do SouGov.br, ver para onde os dados dos servidores públicos federais brasileiros, civis, militares, mais pensionistas estão indo. Estão indo para alimentar a base de dados do IBM Watson. Porque no mundo de dados em rede, nós não estamos com estruturas trabalhando dados aqui em grande quantidade. Você já imaginou? A Estônia tem o maior problema de coletar dados. A população da Estônia é menor que a Zona Leste de São Paulo. Nós temos muitas questões, até usando nesse paradigma de dados, a gente não é capaz de produzir isso, porque aí tem outros fatores que eu não vou discutir aqui, porque não é o tema do nosso debate. Mas eu queria dizer o seguinte, o Manuel Castells tem uma teoria. A teoria dele me parece que é uma teoria que foi importante numa costura geral, meio descritiva, do que ele chamou mudança de um paradigma industrial para um paradigma de uma sociedade informacional. Eu me lembro que quando eu usava o Castells, inclusive nessa universidade, muita gente não gostava, dizia, isso é moda. Bom, agora não tem nem dúvida, nós não estamos num paradigma informacional. Nós estamos num paradigma digital, mas não é qualquer digital.
Nós estamos num paradigma de um capitalismo digital baseado em dados. É só vocês olharem as empresas de maior valor nos mercados. Elas são empresas que têm uma composição, mas a composição maior delas é tratamento de dados. Essa que é a questão. Então, basta você ver. Umas pessoas falavam, qual o impacto da inteligência artificial da internet? Eu digo, qual o impacto da internet na inteligência artificial? Porque a internet deixou uma avalanche de dados disponível que foi, segundo a pesquisadora Shoshana Zuboff, que tem um texto que você pode discordar do termo, mas o texto é muito eficaz, é muito descritivo, muito empírico, muito sério, que se chama Capitalismo de Vigilância. Aí você vê ali ela descrever uma predominância de um tipo de algoritmos que trabalham com dados e que vão criar, na verdade, esses modelos todos que a gente viu aí. Um deles é o GPT, mas não é o único. E que estão penetrando na casa das pessoas, na vida das pessoas, no andar das pessoas pelas cidades. O Waze é o quê? O que roda atrás do Waze? Além de algoritmos de, Oi? Rota, geoprocessamento. Rota, geoprocessamento, mas tem um nome dessas coisas assim que você usa, teoria dos grafos, etc. Mas não só, você usa GPS, Então, é uma combinação. Usa as informações que estão nos celulares das pessoas para saber congestionamento. E isso tudo tem que ser coordenado em velocidade. Isso é feito computacionalmente. Então, isso é um tipo de aprendizado profundo. Aí você tem várias coisas que quando você chega numa rede social, quem te recebe não é humano, ou são sistemas algorítmicos, em geral também de aprendizado profundo. Agora, eu termino dizendo, o que está acontecendo, na minha opinião, é que nós estamos vivendo numa sociedade dataficada, que a gente, que eu digo, não é a universidade pode estar fazendo um debate crítico, mas o que rola aí é uma adesão absurda a essas tecnologias, e onde essas empresas, não há uma grande empresa de tecnologia que não tem um centro de ética. Agora, regulamentar a tecnologia, ela não quer. Centro de ética, ela tem. Vocês já repararam nisso? Então, por que ética? Porque ética é uma coisa de adesão individual. Só que a gente não está discutindo socialmente isso. Teve uma aluna que me perguntou, e como é que fica a participação popular no controle das plataformas operadas por inteligência de máquina? Eu dei risada, porque como é que fica? A participação popular, as pessoas têm o direito de participar, de discutir viés, de discutir valor, mas isso está muito distante ainda. Então, eu acho que essa é uma das coisas que, numa sociedade rede informacional, superou as tecnologias industriais. Elas existem, só que as tecnologias... Vai ver porque a Ford foi embora, daqui de São Bernardo, vocês lembram? A planta da Ford que queriam que ficasse é uma planta basicamente de robôs, basicamente de algoritmos, basicamente de inteligência de máquina. Então, nós estamos falando de uma agricultura que fala hoje de biotecnologia. O que é o quê? Que é computação, que é algoritmo, que é inteligência de máquina. E todo esse tipo de tratamento de inteligência de máquina tem que ser colocado sob o juízo crítico. Você fala assim, mas só isso? A gente não tem que desenvolver? Tem que desenvolver. Mas nós, termino dizendo, na divisão internacional do trabalho, o nosso papel não é desenvolver algoritmo. Desculpa. O nosso papel é ser usuário de serviços desenvolvidos por eles. E esse papel eu acho muito ruim, até para o mundo, porque exclui a nossa cultura de uma decisão e de um conjunto de tecnologias que a nossa cultura vai criar e que criaria de modo diferente que a cultura deles. Só que nós estamos excluídos da criação. Estamos excluídos, porque para criar não vai ser em garagem. A solução que a gente dá, sabe qual é? Startup. Startup uma ou outra pega, mas vocês viram as que pegaram? Foi na saúde e no mercado financeiro. Mas por quê? Porque trabalha para grandes estruturas. Então, gente, nós precisamos dar um jeito nisso.
nós precisamos começar um movimento pela soberania digital. É isso que eu queria dizer. Eu só queria colocar um complemento que tua pergunta sobre a segurança, que eu esqueci antes de passar. Além do problema de vazamento de dados, né, de leak de dados, tem um outro problema que tem pouca gente olhando, mas que é bastante relevante, é que quando você passa um texto pelo modelo, um pedacinho daquele texto é codificado na rede neural. Imagina e tem muita gente, por exemplo, usando esses modelos para fazer sumário de reunião, coisa do tipo. Imagina uma reunião de relações internacionais que se discutem, por exemplo, algumas joias que vão ser distribuídas e passam, ou, sei lá, a venda de empresas. Tem gente já tentando pensar em como decodificar aquilo ali para... Então, a segurança é um mega. É problemático. Muito bem. Vamos lá. Eu sabia. Não gosto disso. E agora? Então vamos lá, gente. Eu tenho a impressão que não tá saindo mesmo som aí? Tá saindo. Bom, vamos lá. Pergunta lá sobre quais os países que seriam. Tem um jeito de pensar. Tem um cara chamado Adam Siegel, esqueci o nome do livro dele. Eu sei que toda vez que eu estou... Geralmente lá no RI, eu e o Sérgio, a gente alterna aquela disciplina sobre... Como é que é o nome da disciplina mesmo? Conflitos no espaço cibernético, não é isso? Isso. Mudamos o nome, alguma coisa assim. E aí, tem um cara que eu uso tem um autor americano que é chamado Adam Siegel, né? E o Adam Siegel, ele não está falando especificamente da inteligência artificial, ele estava falando da questão cyber, afinal das contas, como é que isso impacta na competição geopolítica. Mas eu acho que ele tem um modelo para hierarquizar os grandes competidores, né, onde ele usa basicamente 4 características. E eu acho que essas 4 características podem ser aplicadas no sentido da gente entender os países que teriam capacidade de entrar nessa competição ou, dito do ponto de vista do sul global... Estou achando que agora foi, né, gente? Dito do ponto de vista do sul global, que teriam a capacidade de não serem sanduichados, né? Enfim. Então, ele basicamente, quais são as características para ele? Primeira característica, e ele está pensando, obviamente, na cabeça com Estados Unidos, China e aí todo o pelotão de países que vai da França até Israel, né? Mas ele pensa no Brasil também, ele também colocou o Brasil, posicionou o Brasil dentro desse modelinho dele. Então, primeira característica tem que ter capital. Você tem que ter capacidade, os governos, né, e as corporações, enfim, tem que ter capacidade de investir para prospectar, enfim, para serem pioneiros e desenvolverem e aplicarem essas tecnologias ao longo de uma série de áreas da sociedade e da economia. Segunda coisa... É necessário recursos humanos, mas como é que ele trabalha recursos humanos? Não só é necessário recursos humanos no sentido de você conseguir treinar muito rapidamente todo um grupo de desenvolvedores da tecnologia dentro ou fora das universidades para que eles consigam desenvolver as tecnologias mais sofisticadas e quando eles não conseguem desenvolver essas tecnologias mais sofisticadas, que eles tenham capacidade de implementar elas muito rapidamente em diferentes setores da sociedade, tá? Terceiro dado, e aí é um dado muito interessante, é o seguinte, tem que ter mercado, porque ele trabalha com a lógica de que essas tecnologias têm que ter, de alguma maneira, ele não está questionando o capitalismo, nada, ele não está usando nenhum modelo crítico, ele está falando o seguinte, tem que ter mercado, porque tem que gerar uma sustentabilidade financeira e um interesse de elites econômicas, além das elites políticas, de desenvolver essa tecnologia. Então tem que ter mercado. E quanto maior o mercado, melhor. E nesse sentido é que ele fala, nesse sentido é que Estados Unidos e China estão na vanguarda. Porque além de ter capital, além de ter recursos humanos, também barra educação, eles têm mercados, grandes mercados consumidores internos, né? E aí, a partir disso, é que ele coloca outros países, né? Aí ele coloca, olha, aí você tem os países europeus, isoladamente ou a União Europeia. Aí você tem, por exemplo, um país como o Brasil, que ele coloca no aqui abaixo para dizer o seguinte, olha, até tem capital, tem mercado, o problema é nos recursos humanos, na capacidade de educar esses recursos humanos.
Agora, a variável-chave para ele não é essa, não. A variável-chave para ele é uma coisa que ele vai chamar, ele dá um outro nome, mas eu vou simplificar, tá? É vontade política. Ou seja, aquele Estado, aquela sociedade tem que ter a vontade política de dominar e pagar o preço para dominar essas tecnologias. Aqueles que já chegaram, aqueles que já estão na ponta, não vão ser dessa tecnologia. Aqueles que querem desenvolver têm que pagar um preço por isso. Acabou, não vai sair de graça. Ou seja, sei lá, imagina aí de fechar o mercado durante um tempo, ou então não fecha o mercado, mas entra, compra, desenvolve aquela empresa lá enquanto ela vai tendo a capacidade de se fortalecer, mas a variável-chave é vontade política. E aí, como é que ele exemplifica isso? Olha, vamos pegar um país que não tem mercado, mas tem recursos humanos e tem o capital. Israel. Israel tá na vanguarda disso daí, mas Israel tem, basicamente, a variável-chave para Israel é vontade política. Aí ele dá um outro exemplo na outra ponta, né? Que é a Coreia do Norte. Lembrando, ele não está falando especificamente de inteligência artificial, está falando da questão cyber como um todo. E ele fala, a Coreia do Norte não tem capital, mas tem recursos humanos e tem vontade política. Você pode questionar a Coreia do Norte, pode não concordar, mas que eles têm, e está lá listado. Você pega qualquer documento estadunidense e fala, a Coreia do Norte é uma dor de cabeça. E aí ele coloca Irã, coloca outros. Então, assim, para responder a sua pergunta, não de uma maneira direta, mas problematizando, eu acho que, basicamente, essas 4 variáveis, tá? Seriam as variáveis importantes para a gente tentar começar a imaginar países que podem não serem sanduichados nisso, tá? Se eu pensar nessas 4 variáveis, eu posso pensar no Irã, posso pensar na Coreia do Norte, posso pensar a Índia, é evidente, a Índia tem todas essas, né? É lógico, né? Na comparação com os Estados Unidos e China, por exemplo, a Índia tem menos, mas a Índia está lá. Israel, por exemplo, ele consegue escapar de não ter um grande mercado porque ele está intimamente ligado ao mercado estadunidense. Né, os países que mais têm linhas inteiras do Google e de pesquisa e desenvolvimento do Google, da Intel e da Microsoft estão em Israel. E não é como no Brasil, tem aqui um negócio de pesquisa e desenvolvimento, mas não se produz nada aqui, né, nada, não se desenvolve nada, é só para dizer que tem. Não, lá tem, se desenvolve mesmo. E aí você tem Irã, Israel, tal, aí você pode colocar, por exemplo, o Brasil. A minha questão se a gente pensar no Brasil como um dos países que tem, ele tem a vontade política de fazer isso, ele está disposto a pagar o preço, e aí é uma coisa que eu discuto muito com os meus colegas, né, lá do RI, né, que eu tenho um pessimismo danado com a elite política brasileira. Então eu não chamo de elite, chamo de casta mesmo, né, porque elite, pelo menos, assim, você pode... Elite conservadora, mas é elite, ele se pensa em competição e tal. No Brasil, por exemplo, a elite política norte-americana, a elite política que é a elite econômica, né, por exemplo, tem o petróleo, nós aceitamos... dinheiro britânico, dinheiro de fora para explorar o petróleo norte-americano. Mas os donos desse capital são os capitalistas, a elite americana. Aqui no Brasil, ele falou do exemplo dos dados. Não precisa ir muito longe não, vai lá na Petrobras, por exemplo. O petróleo não, o petróleo olha, a gente não quer destruir uma estatal para a elite econômica brasileira assumir, não, ela quer destruir a estatal para se tornar sócia menor de empresas e corporações que não são só dos países desenvolvidos capitalistas, mas são, por exemplo, também da China, da Coreia do Sul, enfim. Querem se tornar sócios menores e eles é que fazem a exploração. Só porque eu estou falando mal da elite. Então, assim, eu acho que a gente tem esse problema muito sério de conseguir mobilizar vontade política para conseguir escapar disso. O governo lá, por exemplo, esse governo eu acho que tem essa vontade política, ou bem ou mal, tortamente tem. Mas e quando ele sair? Porque em democracias liberais os governos saem. Ou saem pelo voto ou saem do jeito desastrado que saiu da última vez em 2016. Tá? Quem vier depois vai ter a vontade política de pagar esse preço, tal, convencer a sociedade, nós aqui vamos gerar massa crítica para conseguir colocar a universidade, colocar a sociedade civil nisso? Eu não sei, eu tenho sérias dúvidas nisso. Espero que tenha, eu brigo por isso, mas eu tenho muitas dúvidas. Muito bem. Eu acho que é melhor encerrar, porque o pessoal tem aula. Se não tiver nenhuma pergunta. Porque o pessoal tem aula, né?
Alguma não? Se Tem você mais alguma pergunta. pergunta? Nossa, tem um monte. Várias. Ó, Só vou pedir para vocês falarem daí, mas falar rápido, porque senão o pessoal tem que ir embora, porque alguns têm aula, né? Então vamos lá. São duas perguntas, na verdade, não tirei uma. A primeira é que eu nunca usei o chat GPT pessoalmente, mas eu conheci muita gente que já usou, e gente que já usou inclusive para fazer linhas de código. Então, por exemplo, às vezes estava com problema em fazer de fazer tipo um addon para algum programa, então vai no chat GPT e pergunta, o chat GPT dá um código. Não é perfeito, mas você faz uma mudança aqui e ali, e tipo, sai certinho o que você quer. Recentemente mostrado num vídeo do Tom Scott, que alguém conhece, que ele basicamente queria fazer ele mudou de e-mail para outra coisa, queria fazer uma listagem, não sabia fazer, mandou no chat GPT, o Aí, GPT Rony. ensinou para ele. E a segunda, que também tem um pouco entrando nessa questão da reposição do trabalho, né, do lado do programador, mas também um pouco mais pro lado da precariedade, que é que recentemente eu estou fazendo a matéria de manhã de geoprocessamento. E uma das palestras que teve lá, quando o Sérgio foi falar sobre, foi sobre o data scraping. E nesse processo, nesse processo que você tem, acaba acontecendo uma coisa que é tipo, muito precarizada do trabalho, que acontece bastante dentro de países do terceiro mundo, bastante no sudeste asiático, que é a questão dos click farming, em que são basicamente quando você está acessando um site, ele te dá aquela verificação que você não é um robô, e esses serviços jogam para essas empresas terceirizadas, super precarizadas, para ficar fazendo esses serviços, para ficar clicando nas coisas e atingir o resultado que você quer. Existe algum tipo de estudo, alguma análise que leva para esse lado de entender essa reposição do trabalho da AI, não só para os trabalhos de mais alto nível, como a gente fala, você vai repor as ciências humanas, as ciências de dados, os códigos, mas também você vai criar uma nova precarização dentro desse âmbito de, tipo, você ter pessoas que estão recebendo quase nada para ficar clicando, digitando coisa aqui e ali, e basicamente não é igual. Quem era? Eu gostaria de perguntar sobre a relação como que as relações de trabalho podem ser modificadas com o chat GPT, se tem algumas áreas que ele consegue, de fato, substituir o homem com maior precisão, né, automatizando melhor as tarefas, e também está chegando uma parte mais visual, né, eu falar que na próxima versão ele vai ser capaz de reconhecer imagens e gerar imagens também. Eu queria entender melhor essa parte aí, né? a última. Mais um? Eu sinto que, tipo assim, quando a gente vai discutir inteligência artificial, dados, né, a gente corre muito risco de superestimar, mas também de subestimar essas inteligências. Porque, tipo assim, por um lado, aí a gente tem um pessoal que pensa, não, chegou o chat GPT e aí todas as crianças agora vão começar a usar, ninguém vai ter organização. Tipo assim, não é exatamente assim, sabe? Tipo, nem todo mundo, sabe? É fácil identificar. Mas aí também a gente corre o risco de, tipo assim, ir pro outro lado também. Chat GPT é muito fácil de verificar, então não vai mudar nada, né? Não vai mudar nem nada, então vai continuar tudo normal. Eu também não acho. Eu queria saber que parâmetros a gente pode usar para botar o pé mais no chão quando a gente vai pensar essas coisas. Bom, rapidinho aí, com relação ao mercado de trabalho, vai mudar, vai precarizar. Tem um monte de código aí que a gente chama de código marreteiro, né? Aquele código que a pessoa faz, mas que não precisa de muito processo. Não é muito difícil de fazer. É fácil, sei lá, uma interface, alguma coisa simples. Não vai ter mais, vai ser... Não agora, mas em um curto período de tempo vai ser trocado. Não para todas as atividades, né? Provavelmente vai ter que alguém supervisionar, mas vai ser trocado. A onda de demissão que teve aí nos Estados Unidos das Big Techs, provavelmente uma parte é por causa disso. Com relação a parâmetros, tem que se pensar, tem que se desenvolver muita filosofia, muita sociologia de como fazer
essa mediação. Não tem, na minha visão pessoal, né, não tem respostas prontas. A gente vai aprender com o uso. Século XVII, por exemplo, teve o movimento ludita, que as pessoas, que os funcionários se uniram com um grupo de patrões para parar algumas fábricas na Inglaterra que estavam usando tear mecânico, né? Sim. Sábados. Hoje em dia, quem que faz tear? É isso aí. Bom, existem várias análises, aliás, muitas análises sobre a precarização do trabalho. Não só motivada pela inteligência artificial, como também pelas plataformizações que estão existindo. O que a rigor é uma plataforma? Uma plataforma é uma estrutura, em geral, digital, que se coloca entre a oferta e a demanda de um mesmo produto ou serviço. Então, é isso uma plataforma. E a plataforma se colocou como uma das principais estruturas nesse mundo de dados ou de inteligência de máquina que precisa de muitos dados. Então, surgiram ou ampliaram novas formas de precarização. É só você ver a logística, a área de entregas urbanas, e não só. Você começa a ver o seguinte, várias redações de sites e tal, aqueles textos que são textos genéricos, chumbegas, não tem sentido contratar uma pessoa, exceto uma pessoa mal paga para acertar o texto. Então, você começa a ter várias ações. O Mechanical Turk, da Amazon, há muito tempo, vende tagueamento de fotos do Imaginet, que é uma base para treinar biometria facial, e aí ele paga alguns centos de dólar para um cara ficar lá, uma fazenda de clique. Ela é uma fazenda de clique, ela é um tagueador de coisas assim, agora de frases, porque, na verdade, essa vetorialização que a gente viu, que era usado muito em imagens, foi para tudo quanto é coisa. E muita coisa precisa de tagueamento, precisa de reforço. E quem vai fazer isso? Tem um nível alto e tem um nível que é de contratação precária. Isso está acontecendo. E a última questão que eu queria falar rapidamente é: o GPT vai substituir profissões? Cara, eu acho que pode ser, mas no momento eu não consigo ver nenhuma, para te falar a verdade. Exceto essas coisas que você chamou mesmo, essa marretagem. Eu não consigo ver, sinceramente, porque até mesmo esse tipo de... Em 2008, a revista Wired, o Christian Anderson, que é um editor super sério da revista, falou: acabou com o machine learning, acabou a teoria. Acabou a teoria. Por quê? Porque agora basta correlação. O que esse chat GPT faz é um monte de correlação, a ditadura do passado. Ele não vai criar uma nova formulação química, ele não vai fazer um experimento biológico, ele não vai fazer uma reportagem de campo, ele não vai criar nada de novo. Ele vai criar sobre a base que ele tem, porque ele nada mais é que um extrator de padrões. Então, eu não sei se isso substitui coisas assim. Mas vai ter as APIs, aí a coisa complica, porque as APIs vão ser usadas por empresas que vão ter outros... Aí eu não sei onde vai parar. Mas, no momento, eu não saberia dizer o que ele pode substituir, sinceramente, além dessas coisas mais precárias que a gente falou. Agora, uma coisa é certa, ele vai mudar a sociabilidade. Por quê? Porque já tem vários... Não tem só o GPT, tem várias outras... produtos e serviços usando a mesma lógica e vai penetrar no dia a dia das pessoas. É muito difícil que recue, porque ele é muito prático. Ele é errado agora, ele tem 1000 problemas, vocês viram aí. Mas esse serviço, eu vou chamar assim, e essa penetração do que se chama aprendizado de máquina profundo,
isso eu não vejo uma paralisação no futuro próximo, não. Eu acho que nós estamos no começo. E isso tem implicações sociais que eu acho bastante ruins para países como o nosso. Mas isso é uma outra discussão. Finish? Obrigado Gente, pela muito presença. obrigado. Muito bom, cara. Como é que você consegue Da próxima explicar vez vamos isso? trazer uns chat GPTs aqui para fazer o debate. Tchau.